Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, bem-vindos ao Jogo de Palavra. Hoje temos o inimitável Carlos Manuel. Inimitável porque, por uma série de razões, porque está aqui nos estúdios connosco, ponto número 1. Porque está aqui para contar a história dele, ponto número 2. E ponto número 3, e que história? Não é comum encontrar um médio ou um jogador de futebol que tenha decidido um campeonato. Estou a falar do Portimonense Benfica, 0-1. Gol do Carlos Manuel que deu o título ao Benfica nesse dia, na baliza Vítor Damas. Estou a falar do Carlos Manuel que nesse mesmo ano garantiu a Taça de Portugal ao Benfica. Porto 0, Zé Beto na baliza, Benfica 1, gol de Carlos Manuel nas Antas. E estou a falar do Carlos Manuel que decidiu também o apuramento de Portugal para o Mundial do México. Portanto, estamos a falar do Carlos Manuel que deu um título, uma Taça de Portugal e o apuramento de uma seleção, neste caso a portuguesa, para um Mundial e tudo em terreno adversário. Portimão, Antas e Estugarda. Vistas estas três coisas só, o que é que o Carlos tem a dizer sobre isso? Porque são 3 golos solitários e mágicos para a nossa imaginação. Sejamos nós do Portimonense, do Sporting, do Porto, são momentos que marcam a carreira de um homem e que implica um grande esforço. Não. Olá, boa tarde ou boa noite. Depende da hora. Falta um. Então. Wrocław. Claro, sim, na Polónia. Na Bem Polónia. sei. Tabelinha com o Gomes. Se nós empatássemos esse jogo, já não íamos ao europeu. O jogo decisivo com a União Soviética. Depois há o jogo decisivo com a União Soviética. Verdade. Porque esses 2 jogos eram... Tínhamos que ganhar mesmo. Claro. Verdade. Eu acho que é muita sorte. Só. Tive muita sorte. Eu, por acaso, nunca vi o gol de Portimão. Portanto, não sei como é que foi. Não sei se foi fora da área, dentro da área. É muito bom. É fora da área sem cair no chão. Okay. É uma bola do lado esquerdo, um cruzamento. Não me lembro de quem. Há um jogador do Portimonense que de cabeça levia para fora da área e ela sem cair no chão. Eu fiz gol. Então são 3 golos fora da área. 3 golos fora da área. Mas normalmente eu também não era marcador de dentro da área, marquei alguns golos dentro da área. Lembro-me de um gol de cabeça ao Ivkovic, a Estrela Vermelha. Sim, esse em voo. De cabeça, sim. Em voo. Isso é que é sorte mesmo. De cabeça, isso é que é sorte mesmo. Sim, esse foi. Também fiz os 2 golos nesse jogo. 2-0, fiz um fora da área também, um de chapéu. Foi? Nesse dia? E pé esquerdo, que era o pé do elétrico. Que eu sou do tempo ainda do elétrico. Exato. Mas maravilha. O contexto calhou-me a mim. A valorização disso a mim só me dizem em relação ao que é o coletivo. Sempre foi assim. Em relação a mim sempre foi essa a ideia. Os golos uns são mais bonitos, outros... Eu acho que os golos são todos bons. Mesmo que bata num adversário e entra. Claro. É bom, ainda bem que entrou, não é? Agora, há uns mais bonitos do que outros, sem dúvida nenhuma. Quando me falam do gol da Alemanha, por exemplo, quando me dizem, é normal que as pessoas se lembrem, foi muito mediático na altura, e já não íamos a um campeonato do mundo há 20 anos, era Portugal inteiro a ver o jogo. E só fomos em 2002. É verdade. Depois disso. É verdade. Portanto, há ali uma grande... Há um grande parênteses temporal. Exatamente. E o que é que acontece aí? Pronto, ele é mediático, é uma coisa incrível, sem dúvida nenhuma, é um momento que eu acho que é do país. Uhum. Não há Carlos Manuel, não há seleção, não há o jogador, o Jaime, o Gomes, não há. Aquele é do país, porque todos nós desejávamos aquilo, porque sabíamos de antemão. Os apuramentos naquela altura eram muito difíceis, iam 8 equipas. Claro. Por exemplo, para o Mundial não, mas para o Europeu eram 8 equipas que iam ao Europeu. Quer dizer, e o grupo em si, Suécia e Checoslováquia? Os grupos eram sempre difíceis. Fisicamente eram todos muito mais poderosos do que Portugal. Muito mais poderosos, fisicamente. Sim, então levávamos 15-0, não é? Só que tínhamos valorizar uma coisa, tínhamos uma seleção muito boa. Verdade. Tínhamos excelentes jogadores, tanto do Benfica, do Sporting como do Porto, tínhamos excelentes jogadores. Nós tínhamos 4 ou 5
pontas de lança na altura que eram incríveis. O Manuel Fernandes, que até nem foi, não é? O Fernando Gomes, o Nené, o Jordão. Pá, tínhamos. Sim, claro. Olhamos para estes nomes e dizemos o que é isto? E fora os outros, não é? Claro, sim. Isso é a mesma coisa quando eu chego ao Benfica e olho. Pá, para jogar ali era difícil na altura, porque um miúdo entrar naquela equipa, eu tinha pai 20 anos. Quem é que era? Era difícil entrar na equipa. Muito difícil, um miúdo, porque havia estatuto, havia. Claro. Como deve haver estatuto, porque isso marca também um clube. Havia estatuto, era difícil um jogador sair, podia haver uma lesão e haver ali uma brechazinha, mas aí tinhas que agarrar, e agarrar tinhas que dar ali à bomba, que era para correres e lutares e trabalhares e muito. Só que eu depois, quando comecei a jogar, eu chego ao Benfica, era a 11ª jornada, comecei a jogar. Nunca mais saí. Isso é Mário Wilson? É Mário Wilson, 79. E olhava para as equipas que jogava, como tinha jogado um ano antes no Barreirense, olhava para as equipas que nós íamos jogar, os Rio Aves, o Barreirense tinha descido nesse ano, o Varzim, a Académica, que é este tipo de equipas que nós dizemos que são mais pequenas, não são, porque são clubes grandes, ao fim e ao cabo, pelo trabalho que fazem. Eu olhava e dizia assim, está aqui 4, 5 jogadores que jogam à vontade, também no Benfica, no Porto e no Sporting. E isso é o que eu digo em relação à seleção. E aliás, notou-se quando tu entraste, se cá jogava o Varzim, jogava o André, não? Que depois... Sim, era capaz de ter. Não, o André já aparece depois, um bocadinho depois, mas é a mesma coisa. Pá, tantos jogadores que onde é que eles iam buscar antigamente? O Benfica teve não tinha português, não tinha estrangeiros, era só os clubes pequenos, não é? E grandes jogadores. Mas em relação ao gol de Stuttgart, pá, o gol é fantástico, é bom, mas não foi o mais bonito para mim. É mediático, sem dúvida nenhuma, valeu um apuramento incrível, que nós não íamos há 20 anos, que tornou-se ainda mais mediático. É evidente que foi uma festa. Eu acho que é um gol do país, porque pá, todos nós merecíamos. Portugal merecia, porque andávamos desde 70, os anos 70 e 80 a querer ir a um Mundial e não conseguíamos. Acho que o povo queria que nós ou nos anos 70, quem se pudéssemos ir também, desde 66 que o país inteiro gostaria de ter a seleção no Mundial. Pá, acho que aquele foi um gol que deu isso. Agora, não foi o gol mais bonito que eu marquei. Não foi. Esse qual foi? Póvoa do Varzim, para a taça. Só 3 jogadores tocaram na bola. E é uma trivela da bandeirola de canto. Na Póvoa? Na Póvoa. Era pelado ou... Relevado, já era relevado. Okay. Já era relevado. Okay. Foi o gol e estou farto de procurar, nem a RTP tem. E gravou o jogo. Mas sabes como é que é estas coisas? A RTP também, se calhar, houve muitas cassetes. Antigamente, se calhar, as cassetes iam regravadas, sim, e se calhar, possivelmente, aconteceu isso. Mas não tem no arquivo. Tem o jogo, mas não tem o gol. Tem o jogo? Tem bocados do jogo, mas não tem o gol. É incrível. Eu não conseguia encontrar esse gol. Esse gol foi o gol mais bonito que eu marquei. E quem são os 3? Bonito. Eu, Bento e Tony. Boa malha. Eu, Bento e Tony. E é a meia final. Isto foi em 80, se não estou em erro. 80. É a final. Vamos com o Porto e ganhámos 3-1, se não estou em erro. É a primeira vez que ganhámos 3-1 ao Porto na final. Com os 3 golos do Nené, é? Os 3 golos do Nené. Acho que é essa. Okay. Se não é essa, é outra que foi 3. Sim, as finais que eu fiz do Porto ganhei sempre 3, só uma é que ganhou 1-0, foi a primeira. A do César. A do César. A do César é de 79-80, ganhámos 1-0. Que é o gol do César, fora da área também. Exato, sim. Uma curvazinha. Bem, o César era muito bom jogador. Portanto, agora, aconteceu-me a mim, se acontecesse a outro jogador que estivesse lá na altura, ficaria contente à mesma. A alegria, por exemplo, do gol da Alemanha. Tem uma história gira, que eu tinha um amigo meu lá na Moita, que almoçava muita vez comigo, não percebe nada de bola, porque é muito tormo aqui, que era o Queiroz, foi Cabo Forcados lá, não percebe nada de bola, nada mesmo. E então às vezes almoçava comigo e as pessoas, que é normal, passavam, aquele gol na Alemanha. Passado um tempo almoçávamos outra vez, aquele gol da Alemanha. Ele tanto ouviu isto, diz-me assim, Carlos,
tu só marcaste um gol. Era sempre o gol da Alemanha. Era sempre o gol da Alemanha. E essa é a história dele. E eu não marquei mais alguns. Exato. Essa história, e isto também é interessante, só um historiador é que pensa nessas coisas, como tu. Os três são fora da área. Aqueles três que falaste são fora da área, sim senhora. Mas, epá, fora da área para mim já não era normal. Não é fácil marcar golos fora da área. Pô, com aquelas bolas ainda por cima. Sim. E os guarda-redes também eram bons. Então não é? Damas, Zé Beto e Schumacher. Ganhávamos aí guarda-redes muito bons. E pá, mas eu tinha essa marca, isso não posso tirá-la. Claro. Né? Fora da área marcava alguns golos e pronto, foi mais nessa noite do Stuttgart, e é importante referir que o jogo fez anos esta segunda-feira, dia 16. Jogaram. O José Torres pôs uma equipa, pôs 11. Um bocadinho diferente. Um bocadinho diferente, mas tinha jogadores. Muito Benfica, Porto, Sporting, Belenenses, José António, estreia absoluta. E Boa Vista, o grande Frederico. O Frederico também, é verdade. Isto é uma coisa muito, muito pouco comum na seleção portuguesa. Mas sabes que antigamente a seleção era aquilo, era Benfica, Porto e Sporting. Havia só isso. Mas haver umas migalhas de Belenenses e Boa Vista é interessante. Pá, aquilo mudou ali um bocadinho. E o Zé Rafael também foi. Entrou. Foi. Porque nós no jogo antes, com Malta, vimos ser felizes para ganhar a Malta. Nós ganhámos aqui 3-2. E o José Rafael marcou. E o José Rafael marcou. O segundo Pois, parece. Acho que o Gomes é que é o terceiro. Também acho. Acho que o Fernando é o terceiro. E pá, fomos assobiados. É verdade, esse jogo. Não jogámos bem, não. Nós estivemos a perder. Não, estivemos a ganhar. Eles viraram, parece. Acho que sim. 1-0, 1-2 e depois 3-2. Pá, e vimos ser felizes. Nós marcámos o terceiro golo já muito perto do final do jogo. Porque senão nem sequer a vitória na Alemanha servia. Não interessava. Não, e a vitória na Alemanha só servia se houvesse o resultado entre a Suécia e a Checoslováquia. No jogo à tarde, antes da RFA Portugal. Eu não sei se tem a ver nós ganharmos na Alemanha por isso, porque nós só sabemos do resultado da Suécia com a Checoslováquia na altura que estamos no autocarro a entrar no estádio. Isso deve dar uma moral. E alguém chegou-nos ao pé de nós no autocarro e disse: pá, nós temos hipóteses de ganharmos. É evidente, se ganhamos na Alemanha. 36 anos não perdiam em casa e lá ia a gente ganhar na Alemanha. Opa, olha. Aconteceu. Sim. Mas há coisas bonitas desse jogo que são importantes também referir. Nós acabámos o jogo, é evidente que foi uma noite longa, não houve noite, houve dia, foi toda a noite, claro. Em dia. Eu lembro que fomos para o hotel, jantámos, só vínhamos no outro dia de avião. Naquele tempo não havia charters, praticamente. Não? Sim. E vinhamos de avião. Eu lembro-me que saí do jantar, eu e mais alguns colegas, outros foram para o outro lado, para uns lados, outros para o outro, e eu sentei-me no bar do hotel. Porque estavam lá alguns portugueses e tal, e sentei-me ali. E aquilo realmente encheu-se de portugueses. Eu passei a noite até de manhã ali. Só fui buscar a mala ao quarto, não é nada. Arrumei as coisitas para me ir embora. O sentir de gente que está fora anos, o sentir de eles poderem chegar na manhã ao trabalho, porque eles fizeram direta também. Claro. E eu posso dizer pisar. Com o pezinho deles conseguirem pisar os alemães é muito bonito. E isso é uma satisfação do caraças que nós temos. E passámos a noite, eu e mais alguns, ali com eles, beber, não havia mais nada, né? O que é que íamos fazer? Beber. E foi uma noite bem feliz, muito feliz. Independentemente do jogo, foi muito feliz para nós, né? Fomos felizes também. Depois o Bento fez uma exibição do carro, toda a equipa jogou bem. O Zé António, primeira vez, fez um jogaço também. Ele jogou atrás dos quatro. A gente jogámos com 3 centrais, ele era o livro, havia o livro. Sim. O livro. Isto agora depende do que querem dizer. Se jogamos só com 3, chegamos com 5. Eu, quando me dizem que há 3 centrais, mas depois há 2 laterais, mesmo que joguem à frente, são 5. Isso é que é a realidade. São laterais, metam lá avançados, então, não sei assim, metam avançados. Para mim é assim. Agora,
O Mário Jorge fez um grande jogo do Mário Jorge. Inclusive, nesse jogo, a primeira parte é uma primeira parte fantástica nossa, atenção. verdade. A gente marca o gol na segunda parte, mas a primeira parte, as grandes oportunidades são nossas. O José Pacheco teve uma mesmo perto da área de penalti, se não estou em erro. Houve mais uma ou outra do Mário Jorge. Sim, Agora, antes do jogo, houve ali realmente um agarrar-nos todos, porque quando soubemos aquilo no autocarro foi interessante, porque ficámos a pensar, não estou-se na equipa que ficou tudo ali, que é isto? Pá, temos uma oportunidade, possivelmente era isto que estávamos a pensar, e no balneário andámos sempre ali a incentivar uns aos outros e tudo. Pá, e depois foi o trabalho, foi correr, lutar, levar com o Brigal, que tinha uns gêmeos maior do que os meus adutores, levar com o Rubens que entrou, acho que era o Rubens, sim, entrou, que era um tamanhão do caraças, levar com gente fisicamente fortíssima. Sim, Rummenigge, Littbarski. Rummenigge, Littbarski, uma coisa louca, uma equipa muito forte mesmo. E se o Mundial fosse no mês seguinte, como é que era? Isso é que era, não é? Pois, no dia seguinte. Isso era o melhor. Isso era o melhor. A euforia estava lá em cima ainda, se calhar. Pois, isso era o melhor, porque esse apuramento deu outras coisas que eu acho que foi, ao contrário do que muita gente pode pensar, eu acho que foi muito positivo para o nosso futebol. Porque nós estávamos numa bolha bem grande, de muita gente ainda a pensar antes do 25 de Abril. Dentro da Federação. Okay. Vivia-se muito ainda ao lado do fascismo. E era o que era aproximando. Isso no que respeita a pagamentos? A tudo. A organização. Nós vamos para o México 35 dias antes. Isto é de malucos. E a própria viagem foi caótica de avião, não é? A gente escalas então, aquilo era uma mina. Pois. A gente nem sabia o que aquilo foi rir, olha, foi rir. A gente viu mais uma vez, sem organização nenhuma. Havia coisas ali na Federação que eram incríveis mesmo. E tivemos exatamente no grupo, ser no pior grupo de todos, né? Lá em baixo. É Saltilho e Monterrey, não é? Em Monterrey. Isso é o pior, não é? Se fosse um grupo numa cidade mais convidativa, seria melhor. Sim, mas aí 35 dias é de morrer, quer dizer. Mas passar ali sempre a ver as mesmas caras, sempre a estarmos juntos, é uma coisa incrível, é demasiado, não é? Demasiado. E depois eram as condições, quer dizer, nós treinávamos num campo a subir, ninguém queria treinar, se o campo fosse a subir, ninguém atacava, ficava tudo lá à espera da bola. Então vou correr a subir. Era tipo pinball, não é? A bola subia, Tínhamos dito que tínhamos 3 jogos de preparação com 3 seleções. Não tiveram nenhum. Não, tivemos um jogo de preparação que ganhámos 14-0. Fomos a Monterrey nesse dia, treinar com uma seleção que eles diziam que eu não sei quem era. Quando chegámos lá, era uma seleção de cozinheiros. Barrigudos, calções por baixo do joelho, os balneários eram contentores. E quando olhámos, vimos os homens a entrar. Eu não sei se eles não nos disseram que era a seleção do Chile. Não me lembro o nome. Havia de facto um combinado. Havia qualquer Estava coisa. combinado com o Chile, mas eles não apareceram. Não, eles não apareceram, não. Eles não combinaram. Que é o melhor. Eles não combinaram. Combinaram foi com os cozinheiros. E, se calhar chilenos. Pois. E quando a gente viu aquilo, disse, mas isto é a seleção do Chile. Aí começámos a jogar. Coitados dos homens, não corriam. Não... Foram 14-0, o que foi. E... isso é muito mau. Agora, se tivermos culpa em algumas situações que aconteceram, ingenuamente é possível que pudéssemos ter alguma culpa nesse sentido, mas não tínhamos voz e começámos a ter. Isso é que foi o importante. Porque vivia-se mesmo na bolha, vivia-se numa fase. Nós tivemos o presidente da Federação na altura, coitado. Eu não gosto de falar nestas coisas agora, porque o homem já cá não está. Só ouvi no último jogo. Com Marrocos. Antes ou depois? Quando acabou. Foi aí que eu, diretamente, a ele, mas disse-lhe direto. Ele entrou no balneário e eu disse que, enquanto... Eu não reneguei a seleção.
Eu disse-lhe a ele, enquanto o senhor for presidente, eu não venho à seleção. Porque se ele saísse, obviamente, se me convocassem, eu iria, não é? Sim. Agora, enquanto ele estivesse lá, não, porque ele fez tudo ao contrário. Esse apuramento, ele fez tudo ao contrário. Passou-se coisas... Porque o problema que havia na seleção já não vem só do México. Claro. Sim, O problema vem já vinha de França também. Tem a ver sempre com tudo. Tem a ver, logo, fomos um europeu que nunca tínhamos ido. Começa logo os problemas a isto. Vem dinheiro a mais, os problemas começam sempre por isso. Também era dinheiro. Além das condições, as condições que tínhamos, porque eram precárias. Viagens, tudo mal marcado, tudo, uma ingenuidade de toda a parte deles, da federação. Muito amadorismo também. Muito amadorismo mesmo. Muito amadorismo mesmo. E, começámos a ter voz. Eu não me lembro, no México, eu acho que quando aquilo aconteceu, houve 2 ou 3 seleções que nos apoiaram. Não me lembro quem foi, eu sei que houve aqui qualquer coisa, já não me lembro, isto também de Alzheimer, já, com esta idade já, nós vamos esquecendo. E houve, porque as coisas, e então em Portugal tinha mudado, quer dizer, independentemente daquilo ser em 83, 84, 85, 84 começam os problemas. Mas ainda se vivia um período de 74, nós para abrir este país tivemos ainda uns 10 ou 12 anos. Pronto, mas houve gente que foi ficando ainda nos lugares e continuavam a fazer aquilo que faziam antes do 25, quer dizer. E aquilo não foi político, não tem a ver essencialmente com a mudança do país, mas que ainda demorámos um bocadinho, sim. não é? A entrar, porque se nós olharmos, eu costumo dizer que os nossos treinadores, essencialmente os portugueses, antes do 25, por exemplo, vou dar um caso, que informação é que tinham? Nenhuma. Eram treinadores e tivemos excelentes treinadores, porque, com algum empirismo, como é óbvio, mas com um lado humano, com o lado de tratar o jogador como se fosse um filho, dar-lhe porrada quando devia dar porrada, mas também lhe dar tudo quando devia lhe dar tudo, o relacionamento dos treinadores com os jogadores. E os nossos treinadores viviam disso, não é? E eu dou grande valor a essa gente, porque nós olhamos para depois do 25, quando aquilo começou a abrir em 83, o sueco abriu um bocadinho isto, o Eriksson quando chega, mas mais um bocadinho à frente, quando isto começou a abrir, os treinadores começaram a ter as informações todas, e aqueles coitados que fizeram muito pelo futebol português não tinham. Sim. Não é? Mas tinham o outro lado, que era o coração, que era chegar ao jogador, dar a palmadinha. Tantos. O Sr. Mário Wilson. Não é Mário Wilson, é tipo o Medeiros. O Medeiros, os Meirins. O Manel Oliveira. O Timanel. essa gente toda. E muitos outros, quer dizer, estamos a falar daqueles que, calhar, conhecemos mais. Sim, claro. Porque houve outros que não foram tão conhecidos, mas também fizeram um trabalho fantástico. Sim. Do quê? Acabavas como jogador, eras treinador. Normalmente era assim, não é? Sim. E com o quê? Com nada. Não tinhas meios de saber alguma coisa. Se fosses a Espanha, compravas livros, mais nada. Pois, Mas isso é teórico. Sim, claro. Não é? Só o teórico não chega. Tem o teórico, é bom para se ler, para se aprender, tudo bem. Mas depois para criar bases, mas depois é preciso mais. Há outras coisas, não é? Mais, inovações, estamos a falar de equipas que tinham um treinador e um treinador adjunto. Sim. Hoje são 18. Sim, claro. Eram 2. Esses homens é de dar valor como ao caraças. Dessa gente que trabalhou muito nesse sentido. E a saída ao Mundial tem a ver muito com vários aspectos, mas vinha do europeu. O europeu, há uma coisa incrível, e o futebol tem este lado. Nós conseguimos ir à meia-final do europeu, onde nós não nos falávamos. Só nos falávamos no treino. Nós, Porto e Benfica, não nos falávamos. Era 10 num lado e 10 no outro, imaginemos. A mesa do Porto, mesa do Benfica. Isto é impensável. E o pobre Damas lá no meio com o Jordão. O Damas e o Jordão estavam na nossa mesa, por acaso. Estavam na nossa mesa. Mas é uma coisa incrível, isto é impensável. Nós, quando fomos para o México, foi a maior união que eu vi na seleção. Pois.
todos em conjunto, todos unidos, sempre a falarmos, sempre a dialogarmos, a queremos dialogar com a Federação, a termos reuniões nós próprios sozinhos, que era para depois falarmos com a Federação. Pedimos todos os dias para o Presidente ir falar connosco. Quem falava era o Sr. Amândio de Carvalho, não tinha força, não decidia, não podia decidir nada, não sabia de nada para decidir. Até isso, tens alguém que anda ao dia contigo, dia a dia, mas não pode não resolver tem tomado a nenhum problema, decisão, claro. não pode resolver nada, nunca ganha. Eu, quando digo, há coisas interessantes, que muita gente pode não sabe. Eu, quando começou a haver esta chatice toda, nós começámos a dialogar. Isto já havia diálogo de França, né? Eu lembro de França também, porque as condições que eram a viagem, ou lá havia qualquer coisa, as coisas não estavam bem. E depois também havia o tal problema de haver a primeira vez em que havia sponsors, não é? Havia livros, havia as garrafas da cerveja, as caricas com a fotografia. Com a vossa cara, não é? Pronto. E tudo o que era esse lado, a Federação arrecadava tudo. A gente não recebia nada. E no Europeu tivemos várias reuniões e isso aconteceu. E chegou-se a uma conclusão que tinha que haver algum dinheiro para nós. O que era correto. Claro. Ok. Eu lembro-me dos livros que fizeram. Fizeram uns livros da Federação muito interessantes até. Os livros estavam bonitos, as fotografias já a cores, naquela altura, ilustradas, ali a cores, cada página com o currículo, a dizer coisas, mas depois tinha as publicidades das bebidas, dos carros, disto e daquilo. E a Federação arrecadou dinheirinho. Não é? Eu lembro-me de a Federação mandar um caminhão para Paris para vender livros. Porque Paris era a segunda cidade do país, não é? Do nosso país, não é? Com mais portugueses. Sim. E sabendo de antemão que havia o jornal, na altura, a Bola, quando chegava a Paris, aquilo desaparecia nos estantes, talvez, se calhar, fosse também a segunda cidade a vender mais jornais. Sim. Eles sabiam de antemão, quando chegasse aqueles livros, aquilo era uma venda. E eles disseram-nos a nós, não, depois o dinheiro vai para vocês, porque os livros foram para a França e tal, para Paris, para nós vendermos, e a gente depois a percentagem já não lembro, é uma percentagem para vocês e tudo. Vê lá tu que na altura os ladrões franceses, já tinham internet, já andavam, já eram muito espertos, como hoje há redes sociais para transmitir, olha, vai o caminhão, agora vai daqui. Chegou lá o caminhão, eles dizem que foi assaltado. Roubaram os livros. Roubaram os livros. Roubaram. E a gente a saber. Roubaram. Tudo isto era um mal-estar que se criava no seio da seleção. O Mundial foi diferente, nós unimos, quisemos ter voz, dissemos, vamos ter voz, vamos virar esta página, com alguma ingenuidade, não tenho dúvidas nenhumas, da idade também, de uma experiência que nunca tínhamos tido, nunca se tinha passado, mas depois ao fim e ao cabo, com noção que estávamos ali a dar um passo. Sim. E o que é certo é que mesmo há alguns jogadores que ainda dizem, mesmo os que estiveram lá, um ou outro, não é muitos, que foi o pior que se passou no futebol português. Não foi. Estão todos enganados. Se forem ver bem a situação, se fizerem uma pesquisa exata daquilo que foi Saltilho, Pedro Adão e Silva e João Tomás têm um livro muito interessante sobre isso, porque fizeram uma pesquisa forte. E vão ver que nós saímos lá como vilões, mas não somos. Isso podem ter a certeza. Eu lembro-me também que houve um inquérito feito por um advogado de Coimbra, não é Raposão, não me lembro o nome dele, sinceramente. Esse inquérito,
esses dois, estou a dizer, os dois pesquisadores, neste caso o Pedro Adão e Silva e o João Tomás, foram descobrir o resultado desse inquérito. Estava dentro de uma gaveta, descobriram os relatórios em que o homem, que foi a federação que escolheu, nos dava razão a nós. A sério? Isto é verdade. É. É evidente, ficamos contentes com isso nós, não é? Ficamos, porque pelo menos, independentemente das pessoas pensarem que nós fomos uns vilões, não. Podíamos ser, se metêssemos o mariachi, o chapéu dos mexicanos, a roupa deles, podíamos ser vilões, mas não fomos. Pensámos sempre naquilo que poderia melhorar em termos de federação. Agora, se aquilo teve influência no resultado final, não íamos passarmos à fase seguinte, duvido muito que tenha. Duvido. Eu acho que nós ficámos definidos no último jogo porque fomos, eu não digo garganeiros, mas não era preciso ganhar. Claro. Sim. E nós tínhamos uma seleção que estava habituada a jogar de uma maneira, porque nós era uma equipa com posse de bola, eram bons jogadores, tínhamos posse, saímos sempre rapidinho. Sim. E era a maneira de nós jogarmos. Aliás, o gol à Inglaterra é isso mesmo. É isso não é? mesmo. Começa no vento e desenvolve muito rapidamente. E muito rotinados naquilo, sabendo de antemão que tínhamos, acho que era o André que jogava ali a médio defensivo, que para nós que jogávamos um bocadinho mais à frente, o Jaime, eu, o Sousa, o Diamantino, por acaso no último jogo ele não jogou. O Diamantino entrou, até marcou o gol. Nem o André. Pronto, mas eu acho que foi aí a falta. Perdemos essa falta porque eles entraram. E mais, eu lembro-me do José Faria. José Faria, treinador brasileiro de já um velhote. Eu lembro que ele mandou um recado para um jornal muito interessante, que era: se nós e Portugal empatarmos, a Inglaterra não vai. Mas aquele ar irónico, com ali um palavreado irónico. E ele tinha razão. E aquilo era um alerta para nós estarmos ali a jogar feijãozinho com arroz e jogar ping-pong. Dávamos a bola a eles, eles davam a nós. E se calhar éramos capazes de ser apurados. Nós não fomos apurados porque entramos a primeira parte com uma maneira diferente de jogar, a querer jogar mais na frente. Perdemos o André ali e tivemos essa dificuldade quando olhámos, estávamos com 3. Muito rapidamente. Foi. Primeira parte eles estavam a ganhar 3-0. E foram contra-ataque os 3, não é? Os 3 Tenho essa ideia. Foi os 3 contra-ataque. Portanto, o Damas estava sozinho perante os avançados. Porque perdemos uma referência que estávamos habituados. Claro. Não é? O André. E se o Zé Torres, nessa altura, não tem trocado ali um bocadinho, mas pronto, a ideia do Zé era aquela e nós fomos para o jogo. Não foi o culpado, como é óbvio, não há culpados ali. Sim. O culpado ali é que nós não tivemos capacidade. Isso é que é a grande realidade. Independentemente de termos uma seleção melhor, e tínhamos uma seleção que eu vou dizer que possivelmente, se nós passássemos aquela fase, iria ser complicado ganhar-nos. Uma equipa boa, a jogar bem, a ter bola, a ser difícil entrar na nossa linha defensiva. Passando de jogo a jogo já é diferente, é melhor para nós. Sim, claro. E isso, possivelmente, poderíamos fazer uma grande surpresa ali, porque havia bons jogadores. Eu acho que havia muita qualidade em quantidade. Sim. Boa, sim. De acordo. Em quantidade. De acordo. E, aliás, nesses anos. Isso é o resumo. 86, estamos a falar, o Benfica tinha ido à final da Taça UEFA 83 e o Porto à final da Taça das Taças. Portanto, obviamente, a década de 80 tem esse lado, não é? Claro. E no ano seguinte o Porto foi campeão europeu. Pois, também. Com esse elemento. Também, exatamente. Portanto, obviamente... Tens o lado de 80, vamos à meia-final da Taça UEFA, vamos à final da Taça UEFA. Os anos 80 têm esse lado. Sim, muito bom. Foram muito bons, eu acho que foram muito bons para o futebol português. E tu marcaste ao Shilton, alguma vez depois disso? Reviste algum jogador inglês? Nunca mais viste? Não. Nenhum? Nem Lineker? Nem... Acho que tive com o Udall. O Glenn Udall, ok. Foi? Acho que estive no Algarve com ele. Acho que tive. Mas de resto não. Mas com o Udall acho que estive lá no Algarve. Okay. Não tive assim com mais ninguém. Nem da Alemanha.
A Alemanha é mais difícil. Bem, na altura era mais inglês aqui em Portugal. Também havia um Algarve, sim. A malta também aqui não podia ir para o estrangeiro passar Pois, férias. exato. Fazia férias cá em baixo. Nem sabíamos ir para o estrangeiro. Tu tiveste a curiosidade de ser, agora mudando um pouco da seleção para o clube, foste capitão do Benfica em alguns jogos e foste capitão do Sporting em alguns jogos. Calhou ter sido capitão em em derbys, Sim. tanto pelo Benfica como pelo Sporting, que é uma situação muito pouco comum no futebol português, já centenário. O que é que isso transmite? Porque são momentos que ficam na história. Porque a braçadeira Marca. é uma coisa... Sim, senhor. Nos anos 80 não era... Temos de ter um respeito muito Não grande. era mato, não é? Não, Era muito era difícil. muito difícil. Por exemplo, no Benfica só éramos capitão dependendo dos anos que estavam. O capitão Casa, antes de casa. era o mais velho, era sempre... Quer dizer, para ser capitão em miúdo era muito difícil. Pois. Um miúdo era muito difícil Claro. ser capitão, porque os jogadores duravam 13, 12, 13 anos num clube, aquilo não era um, era o outro a seguir logo, não é? Era muito difícil. Eu ainda fui a alguns jogos, isso é verdade, na altura, porque pelos anos que tinha já de clube, fui-me mantendo. Mas, por exemplo, o Chel jogou quase até eu sair. Pois. O Nené praticamente foi um ano antes, não estou em erro, que saiu. O Diamantino tinha mais anos já de Benfica, porque o Diamantino vai menino. O Diamantino vai para o Benfica com 17. Depois é emprestado, não é? E depois é emprestado 2 anos. Ele é emprestado ao Mora e ao Boa Vista. É os 2 clubes que ele é emprestado. O Diamantino era um craque. É uma coisa incrível que o Diamantino vai em 77 para o Benfica. E só é titularíssimo, indiscutível, em 83. E nós olhamos, por isso é que eu digo, nós olhamos para a qualidade de um jogador como o Diamantino, que era uma coisa incrível, incrível mesmo. Como é que acontece isto? Claro. Sim. Não é? Sim. E o Diamantino teve esses anos ali um bocado, foi pena, porque muito mais cedo o Diamantino... Também tínhamos uma dificuldade, não saíamos praticamente do clube porque não deixavam. Sim. Não é? Eu lembro que em 82 apareceu o Atlético Madrid. Foi? Foi. Para ti? E sei quem é que deu a indicação. Foi o Radizic. Porque na altura o treinador, se não estou em erro, era o Miljanic. E o Radizic é que deu lá a indicação. Mas não vi hipótese. Conversa com o Fernando Martins nem há. O Fernando Martins disse logo, isto não. Nem venham cá falar comigo. Para eles. Mas isso acontece. Mas era muito difícil nós sairmos. Os clubes financeiramente estavam bem. Estes clubes grandes estavam bem. Não eram... o que pagavam não era assim muito. E o Benfica não era um clube que pagasse... Eu sei. Um exagero. Tinha bons prémios. Não era um clube que pagasse muito. Até houve uma altura que eu achei muito estranho ler nas notícias e na altura falava-se de dinheiro. Sim. De forma pública, não é como agora, que é tudo escondido, Sim. quase tudo escondido. O Braga, a ti, ao Diamantino e mais um, quem é que? E ao Zé Luís, pagava mais salário do que o Benfica. Muito mais, exatamente, muito mais. Altura, O Braga. Na altura. Isto é verdade. Pois, eu lembro que houve uma final da taça, o Diamantino é contra isso que eu não me lembrava. Que houve uma final de taça que o Sr. Fernando não queria que nós jogássemos. Por causa disso. Andava a picar. E ele não queria que nós jogássemos, mas disse ao treinador. O treinador é que disse: não, vai lá ao balneário e diga a eles. Foi. O Sr. Fernando tinha coisas às vezes, mas tinhas ali. Quem é que era o treinador já agora? Era o Chernay. O Chernay. Era o Chernay. Então isso é aquela. Portanto, é o ano em que me fica perto do campeonato e ganha a taça. Ganha só a taça. E o Bento até mete a boca no trombone a dizer que quem fez a linha... Não, eu e o Piedra. Não. O Carlos Manel. Não, havia ali uma dúvida, isso é público e já sabíamos logo lá, porque o Charnay chamou-me a mim e ao Pietro e queria meter o Zé Luís a trinco, quer dizer, tirar o Shell na altura e meter o Zé Luís a trinco. E a gente ficou assim de boca aberta, não é? Porque o Charnay tinha ali uma pancadita também, quando era pequenino levou uma porrada na cabeça. Porque ele tinha... Aquilo era giro para o treino, mas nada.
Porque, pá, depois tinha coisas que... Mas porquê que era para o treino? Inventava? Pá, Era? não, porque o Xana era tipo... amanhã treino às 10. Gente às 10 tudo equipado e ele não estava lá. Onde é que ele está? Telefonavam para ele. Não. São 10. 4 da tarde. É assim. E vocês treinavam ou vestiam-se não, novamente? tínhamos de vestir e esperar por ele. Ir a qualquer lado, almoçar e esperar por ele. Era assim. O Xana tinha coisas do Arco da Velha. Agora faz-me impressão, estas coisas todas que ele tinha, ele vinha do Bayern. Pois vinha, eu sei. Estamos a falar de um homem que estava a treinar o Bayern Munique. E achámos muito estranha a maneira dele, de como ele era. Ele com a imprensa era incrível. Até fugiam. Era sempre, não passava cartão nenhum à imprensa. Era uma coisa incrível. Nada. Alguém queria falar com ele, aquelas coisas, meio alemão. Tinha coisas incríveis, o Chernay. E vindo de onde veio, nós admirámos, porque o treino era fraco. Fraco. A gente passou uma época a fazer cruzamentos e chutes à baliza. Não fazia mais nada. Nem corrida, nada. Por acaso foi o ano até que eu acho que marquei mais gols. Pois, Fora da área. Era chutes à baliza, treinado. Não, mas isso eu pessoalmente também ficava sempre com o Eusébio. Os dois ficávamos sempre ali, umas apostazinhas e tal, e com o Bento. O Bento não deixava mais ninguém treinar. O Manel não deixava. Ficávamos sempre ali. Isso já eu tinha, porque eu fazia isso sempre depois do treino. Eu ficava ali sempre 25 minutos. Eu e o Eusébio. E que tal o Eusébio? Ainda ganha algumas coisitas, mas... ainda depois, quando acabas de jogar futebol, como o Eusébio acabou, tinha acabado há uns anos, mas se continuas a fazer o que ele fazia, que era estar à baliza, o Eusébio era o treinador praticamente guarda-redes, na altura. Sim. Muita bola fora da área, chutes, ainda aperfeiçoas mais. Quer dizer, a potência pode não ser a mesma, mas o aperfeiçoamento ainda é melhor. Era difícil ganhar ali uma apostazinha. Mas era remates ou livres? Ou as duas coisas? Era remates. Sem barreira? Sem barreiras. Não havia barreiras ainda? Nada, remates. A gente metia a bola aqui, outra ali, metíamos quase no bico da área, andávamos ali a rodar. Às vezes, por trás da baliza, trivelas. Era. Com guarda-redes? Aí já era sem guarda-redes, as trivelas. Mas muito longe, mesmo por trás. Era mesmo ao limite, ao máximo. E com sócios a ver? Como é que era? Então o interessante era isso. Era eles a rirem, e a gente mandava bocas um ao outro, né? Na brincadeira, e ficava sempre gente a ver, nós ali. Depois sabiam que era a apostar. E ele metia a bola na baliza? Facilmente? Fácil. E o Bento passava-se, não? Ui, muito fácil. O Eusébio nisso aperfeiçoou mais. Em vez de ser tão forte, dava-lhe curvas, foi aperfeiçoando cada vez mais. Quer dizer, ele já tinha a perfeição. Claro. Aperfeiçoando mais ainda era de morrer, não é? É difícil, muito difícil, mesmo. Mas isso para mim foi bom. Para mim foi uma forma de treino. Porque o treinar, o remate à baliza não tem a ver só com a potência, porque depois há bolas que tu tens que metes em jeito, não é potência, não é? Sabes que tens que dás a curva de um lado ou do outro, ou a trivela, dás ali, metes em jeito. Mas o importante ali é, imagina no jogo, tu às vezes rematas sem olhar para a baliza. Pois, claro. Mas tens uma noção do que é que... Tens a noção por causa do trabalho que fizeste. Claro. Sabes, estás no campo ali, naquele sítio, e sabes que a baliza está ali. Percebes? Sim. Isso parece não, mas é uma grande realidade. Quantas vezes tens que virar a bola de um lado para o outro do campo e é só para o ouvido. Nem olhas. E para o ouvido sabes que o teu amigo, que o teu colega joga contigo, treina contigo, está lá naquele sítio. Quantas vezes isso não acontece? É o ouvido, não é o ver. Às vezes recebes a bola, vais virar, já estás a ouvir a voz. Quando estás a ouvir a voz, metes-a lá, porque sabes que ele está lá. E a bola vai lá ao sítio, é do ouvido. Porque isto do ser jogador não é só o pezinho, não é? Primeiro é a cabeça. Isso é, claro. A informação que vai dali, se for rápida a chegar lá abaixo, se for rápida, o melhor jogador és. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, há muita coisa que é de ouvido, não é preciso ver, de posição, sabendo de antemão que aquele pode estar ali, porque no treino normalmente é ali que pode estar. Claro. Tudo isto é pá, depois é. O futebol é truque. É verdade, é um jogo, é como as cartas, tem truques, não é? Tens o pescar, tens o
o bater, como é que coisa. As cartas ou outro jogo qualquer. Sim, sim, É sim. para enganar quem? O adversário. E se possível o árbitro. Pois sim, sim, claro, de acordo. Eu não acho, por exemplo, isto em relação a estas situações, estamos a falar de árbitros, por exemplo, eles é que têm de decidir. Óbvio. Eles é que têm de decidir. Pisa o jogador hoje. Epá, amarelo. A bola anda aonde? No chão. Se o outro jogador for mais rápido, tira a bola lá quando eu vou meter o pé, e sem querer piso o rapaz, vão levar amarelo por isto. Isto é o jogo. Sim, sim, O futebol é assim. claro. Agora, o árbitro é que tem a ver se eu meti o pé com intenção e não me digam que isso não se nota, que é mentira. Tanto se nota isso como se nota a tanga. Que é fácil de notar a tanga. Hoje é muito mais fácil. Tu saltares, tocas com o cotovelo no pescoço sem querer, tocas com o cotovelo, o outro mete a mão na cara e leva amarelo. Pois, sim, sim, E sim. leva amarelo. Claro. Isto é que é regras que não prestam. Todas estas regras que foram mudando no futebol estão a aniquilar cada vez mais Sim, aquilo sim, que sim, é o sim. interessante do futebol. Percebo, claro. O futebol é... Pá, se tirarmos os gajos do rugby e tocarem uns nos outros, então Pois, acabou claro. o rugby. Exatamente. Não é? Não, o futebol antes era muito mais bar aberto e era muito melhor. Muito E vês? melhor. Eu não tenho, eu aí não quero falar porque estamos no coisa. Eu Não, mas estamos de acordo. É Estamos em completamente sintonia. diferente, Claro. muito mais criatividade. Óbvio. O jogo Claro. não era, as equipas não são todas iguais a jogar. Claro. Não há diretrizes de linha, a linha tem de chegar por esta linha, tens de chegar, depois meter na direita, depois meter na esquerda, depois meteres assim. A minha teoria é, nós, tipo, imagina que somos de uma equipa, nós sabemos tanto como os outros jogam que nos esquecemos de jogar o que nós sabemos. Exatamente. Nós estamos preocupados é com o outro, em vez de estar preocupado connosco. Exatamente. É aflitivo. Pá, além de, mas isto tem a ver com a formação, da quantidade em qualidade de criatividade a ver mais antigamente, porque fecharam a federação, Sim, não, sim. não Claro, nos dão claro, hipótese, claro, robotizaram Claro, óbvio. completamente o que é a formação e continuo a dizer, quando me falam em futebol de rua, não há rua, qual rua? O futebol de rua é espírito, meu Deus. O futebol de rua não tinha a ver com a rua porque nós não tínhamos mais nada. Sim, sim. Porque queríamos entrar no campo, por exemplo, do Moitense para entrar, para jogar, eles não deixavam, Mas não. é? Tínhamos de jogar na rua, Claro, claro. não é? Hoje, se houver um centro de estágio, se transportarem o que é o futebol de rua para o centro de estágio, Claro. as coisas são completamente Óbvio. diferentes. Sim, sim. Muito mais criatividade aparece, muito mais uau do público, É. emoção, Sim, que é o que o jogo não tem. é verdade, de acordo. O jogo hoje não tem emoção. Também acho. Eu Nós partilho vamos a um essa. estádio, ouvimos, e bem, ainda bem que há boas claques para bater Claro, e tal, claro. Sim. mas não ouves uma jogada bonita, um cruzamento, e manda-se um jogador em voo de cabeça e a bola não entra, mas ouves o público. Uau! Claro. Hoje não ouves. E isso é a grande diferença. E a única coisa que eu acho, estou farto de bater nisto, mas como não tem grande importância também, estou farto de bater nisto, que é a formação. O futebol de rua pode ser trabalhado lá dentro. Claro. É espírito. O espírito do futebol de rua é o quê? É meter uma bolinha ali, o adulto, neste caso o treinador dos miúdos, longe, para ver. Para não se meter em nada. Claro. Não tem que marcar faltas, deixam-a Sim, jogar. sim, claro. Como é que é possível miúdos de 7 anos estarem num treino de formação e eu só vejo MX no campo? Roda aqui, roda ali, chuta a baliza. Vem para trás, para a fila. Está ali 3 minutos à espera que o outro vai estar. Chega a vez dele, outra vez. Depois dá a volta outra vez, mais 3 minutos. Isto é ser feliz? Não. Não. Nada. Futebol do rua é felicidade. Sim. Futebol do rua é espírito. É tu dares uma chapada num deles e resolverem ali os dois e os amigos resolverem tudo. Esse problema ali. É tu driblares 3 e 4 e 5. Por isso é que havia, o gajo tinha a bola, que não jogava nada, baliza, vai para a baliza. E se havia 2 grandes jogadores nesse grupo, dividiam, um vai para ali, outro vai para ali. Sim. Era assim. Claro. Agora não há. Não há, porque não querem. Não interessa, também interessa. Business. Uma última pergunta. Vamos acabar. É, se quiseres. E eu contigo ficava aqui até à noite. Mas pá, já passaram 40 anos e acho que já se pode, ou não, diz-me tu,
Como é que eram as festas do Stromberg? Eram boas? Não havia assim festas do Stromberg. Uma vez ou outra podíamos ir lá à casa dele. Não, era. Ele vivia em Cascais? Era em Cascais, tinha uma moradia, não é? A gente era mais pobrezinhos também. Não é? A gente era mais pobrezinhos. De vez em quando havia uma festazinha que ele lá tinha, com amigos, com amigas e pronto. O Stromberg tinha uma coisa muito interessante, um poder físico no jogo, muito, muito interessante. E depois, fora do jogo, tinha outra que era, enquanto eu se pedisse um gin, ele bebia 3. Eu bebia um. Fortíssimo nesse aspecto, o Strong. Mas eu estou a falar disto também porque é uma época interessante. O Benfica tinha o sueco e um dinamarquês, que era o Manica. Sim. E o Sporting agora tem também um sueco e um dinamarquês, mas as alturas são diferentes. São completamente diferentes, sim. Porque mas na altura, exatamente, em Portugal, um sueco e um dinamarquês numa equipa portuguesa eram 2 ETs, não é? Pois. Como eram altos, eram exatamente. Fortes. Eu lembro, mas diferente. há coisas interessantes nisso. O Mike, o Maniche. Porque falando em termos técnicos, de mais criatividade, o Stromberg tinha um bocadinho mais, superior, não é? sim, Era sim. mais, independentemente do poder físico do Stromberg, era uma coisa louca, não é? Para baixo, para cima. Eu lembro do primeiro treino dele, a gente só dizia, vais assim, deixa-te andar, a gente é que vai jogar. Ele desapareceu e a gente não o via, a dar voltas de baliza a baliza, a dar a volta à baliza. Ele se não deu uma volta de avanço, a gente não foi, porque era fortíssimo. O Mike, quando chega, a bola batia-lhe no pé e fugia, realmente. Mas a segunda época do Mike é incrível em termos da evolução que o Maniche teve em termos de criatividade. Era chapéu, já fazia tudo. Uma coisa incrível. Uma coisa muito interessante nisso que tu falaste agora de países. Tem uma coisa boa. São muito sérios no trabalho. Podem apanhar bobadeiras, isto ou aquilo, mas no trabalho tem uma seriedade, uma concentração, focam-se naquilo, não dá de uma maneira, não dá para jogar bem, não sei jogar bem, com o trabalho, claro. Isso é o que eles têm de bom, cultura muito boa nesse aspecto. Okay. Já agora dizer uma coisa que muita gente não sabe, o Stromberg jogava na boca com tabaco de mascar. Porque ele fumava esse tabaco, aquilo é horrível, não é? O gosto daquilo é horrível. Ele tinha uma caixinha, parece aquelas caixinhas de graxa. Sim, e aquilo era preto, parecia mesmo graxa. E ele tirava ali um bocadinho, mas no dia a dia ele andava, era tabaco mascar. Metia aquilo aqui debaixo, assim, metia aquilo debaixo aqui do lábio, aquilo tinha um sabor horrível. E ele no jogo, tanto na rua como no jogo, jogava com o tabaco mascar. Não sabia. Era. O Strong era assim. Ainda bem que acho que ele está feliz, está bem, tem uma grande empresa de comida. Em Bérgamo, não é? É? Porque ele foi para a Atalanta e ficou lá. Exatamente. Sim. Mas tem uma empresa, acho que é grande mesmo, de caterings e coisas, é ele que faz a comida. Ainda bem que ele está bem. O Manique de vez em quando vem cá. O Strong já não vem há algum tempo. O Mike vem o Filipe, às vezes vem cá, jantamos sempre também. O estrangeiro, há aqui alguns estrangeiros. O Filipe? Filipe, okay. Quando vem jantamos sempre, isso é garantido. Vamos sempre jantar. A família, vamos jantar todos. E o Mike vem muita vez também, vem com amigos, às vezes, até porque o Mike tem uma responsabilidade enorme por causa da filha, do problema que a filha teve. E que abriu talvez uma das maiores associações que há. Por causa da doença da filha, e foi ele que a fez, que a abriu. Tem ali uma responsabilidade muito, muito interessante, mas são pessoas fantásticas, mesmo. E a carreira foi... se fosse falar da carreira, meu Deus, nunca mais acabávamos aqui de falar, porque isto há contextos. Eu acho que vivemos ainda hoje muitos tabus no futebol, que há coisas... E eu tenho esta experiência porque quando decidi não ser treinador, já foi há muitos anos, e acabei ali num ou noutro clube e disse, eu vou andar aqui um tempinho, mas não quero ser mais treinador. E a decisão que tomei, quando fui trabalhar para a televisão, não é? Porque comecei a fazer
talvez fosse o primeiro programa como o Defeso, que era, Sim. que era as férias dos jogadores, Claro, no sim. Algarve. Hoje já ninguém vai para o Algarve de férias, Pois. não é? Foi um programa muito interessante, porquê? Porque era aquilo que as pessoas gostavam de saber do que os jogadores faziam nas férias. Claro, nas horas livres. Exatamente. Sim. Que não é escondido. E na altura não era. Não era. Eu sempre fumei na minha vida. Eu, 1 hora antes do jogo, estava a fumar à frente, no Estádio da Luz, estava na porta a fumar, ao intervalo. Mas aí já tinha que esconder um bocadinho. O roupeiro já me tinha que esconder. Mas eu estava a falar nisto porque passou-me agora com esta do... Tu abandonaste a carreira de treinador? Fui para a E televisão? depois fui para a televisão. E quando fui para a televisão, e quando começámos esse programa, foi o Luís Miguel Pereira, que eu e o Luís Miguel tivemos a ideia, muito, muito do Luís, porque o Luís é muito forte mesmo, e pensámos sempre fazer ali uma coisa que era, o que as pessoas gostavam de ver é como é que são os jogadores fora dali. E nós conseguimos fazer esse programa 5 anos. Eram 6, o Mozart fez 1 ano, porque eu não pude e fez ele. E fizemos 5 anos esse programa. Depois fizemos mais alguns. Depois fizemos o outro, que foi o bar. O bar, sim. O bar tem a ver mesmo com o tabu. Não se pode contar nada, não se podia contar nada do que se passava no balneário. O que se passa no balneário passou-se comigo quando eu trabalhava na CP. Com miúdo, 14 anos. Claro. As brincadeiras que havia quando íamos vestir o fato de macaco, despir o fato de macaco, Tomar banho. quando íamos tomar banho, Claro. quando íamos almoçar, Sim. as dirias que fazíamos nas máquinas de cada um, fazia-se ali no balneário. Porquê esconder? Sim, não percebo também. Não tem maldade nenhuma. É. Quando há, e as pessoas vão para o trabalho, quando trabalham, hoje já é diferente, não é? Mas se calhar nas grandes empresas que havia e com muitos, muitos trabalhadores, quando vão para o trabalho, que vão estar anos ou meses juntos, estar 20 e tal, ali eram 30, por exemplo, numa empresa são mais ainda. Claro. Tanta coisa se passa durante 1 ano, Então, porque tem que se passar. claro. Porque é impossível chegarmos ali e irmos todos à missa, quer dizer, estamos todos na missa, estamos todos a rezar, isto é impossível, não é? Isto não é viver, Sim. não é? E tem que haver aquele que é mais arisco, aquele que é mais, Sim, mais claro, extrovertido. o conflito, a alegria tem que conviver durante o ano. Tudo. Claro. E aprende-se, É óbvio. não é? Então não é? E aprende-se. Sim. E isso o Benfica a mim deu muito, Pois. sem dúvida nenhuma. A entrada no balneário do Benfica no ano em que eu entro, tive colegas fantásticos. A minha vida social mudou também, não é? Claro. Vê bem, um miúdo que trabalhava com 14 anos na CP, que sai aos 19 para 20, da CP para o Benfica, quer dizer. É uma mudança radical de vida social que é uma coisa incrível. Só o treinar em Lisboa já não tinha o tempo necessário para estar... Se calhar onde também gostava, onde gostava mesmo, que era na moita, claro. no café, com a malta, Sim, estar ali a rir e coisas, infância, menos tempo, não quer dizer que não fosse, mas era menos tempo, mas deu-me outras coisas. Deu-me outro mundo. Então. Mas deu-me um mundo que deu-me muita gente da cultura, música, teatro, passo por aí, revista. Eu lembro que até quem é que bateu à porta estavas tu a jogar no Sion, na Suíça. Isso aí, Um dia destes. isso aí vou dizer. Dia. Eu não posso dizer aqui o que é que me caiu quase. Caiu e subiu ao mesmo tempo. Quando abri a porta, caíram e bateram no chão e subiram para o mesmo sítio. Ao mesmo tempo. Foi Sou o Carlos do Carmo. E o que é, vê bem, isto estamos a falar de 88. Que já era um senhor. Mas não nos conhecíamos pessoalmente. Que eu conhecia, não é? Sim, claro. Eu quando estou em casa e vejo alguém que estava em Geneve e vai a Sion de propósito bater à minha porta, e quando eu abro a porta vejo ele e os 2 violas, fiquei assim a olhar. E ele diz: olá, Carlos, vim aqui de propósito para o conhecer pessoalmente. E ficámos, estás a ver, são coisas que nos marcam muito. Claro. E ficámos ali com uma amizade grande, independentemente de não estarmos assiduamente, era de beijo de pai para filho. Incrível. Incrível. Tivemos ali depois uma ligação boa, sem dúvida,
e que deu esse lado. Pá, ver o Sr. Carlos do Carmo chegar ali, gostava de conhecer pessoalmente, eu é que o gostava de conhecer, quer dizer, não é? Sim, entendo. Ele é que era grande. E fiquei pasmado, mas criámos uma relação boa com o Cheinho também, com o Cheinho ia nessa, o mestre Cheinho ia nessa, né? Era ele e o outro Viola, e epá, mas com o Sr. Carlos fiquei muito admirado, muito, epá, fiquei ali sem nexo, tanto fiquei que tive 3 dias sem treinar. Cheguei ao pé do presidente e disse: não vou treinar 3 dias porque vou com aqui alguém muito importante que eu vou ouvir os 2 concertos dele. Ele tinha um em Geneve e eu todo há uns anos, não estou em erro. Okay. Foi assim. E epá, eu acho que eu fui muito feliz. Pá. Fui, como jogador, fui muito feliz na minha infância. Muito, muito mesmo. Ainda não como jogador, mas na minha infância fui muito feliz sem ter muito. Não é? Não ouvi? Mas tudo o que fiz, algumas bandidagem mesmo também, que é a aprendizagem da vida, deu-me muitos princípios de vida. Boa. Sim. Deram muito. A mim isso deram muito. E além dos meus pais, não é? Dos meus avós, e muitos foram amigos que me deram, Claro. que me ensinaram. Óbvio. Então, isso é que Eu tive um amigo na moita que jogava batota. Amigo mesmo, gostava de ver os meus jogos, sabia tudo de mim. E era batoteiro, andava na batota. E clandestina, nessa altura. E um dia eu disse-lhe assim: porra, pá, tens que me levar um dia para eu ver isso. Eu nunca fui de jogar no estágio, na brincadeira, sim, claro. ali, um gajo jogar 10 tostões, e tudo bem. Agora não fui de casino, nunca fui. Mas pá, ele andava muito comigo, ao pé de mim, estava sempre ao pé de mim, andava sempre a falar. E deu-me curiosidade o que é que aquilo lhe dava a ele. O gosto que ele tinha para aquilo, o vício, o que é que lhe dava. Será o vício como eu tenho do tabaco, será ou não terá, não sei. E ele dava-me algum entusiasmo. E um dia disse-lhe a ele: pá, tens que me levar. Pá. Acreditas que o gajo nunca me levou? Nunca acredito. Amigo que é amigo faz isso. O gajo, às vezes chegava ao pé dele: olha, vamos ali dar uma volta, vamos ali ao café. Não, que eu tenho que ir ao jogo e tal. Então boy, eu vou contigo. Estás enganado. Nunca me levou. Pronto, e são princípios também que nós aprendemos, claro, não é? Muito bom. E nisso tive. E depois foi. Eu continuo a dizer, o Benfica para mim foi a escola da vida que eu tive. Sim. Porque aquela gente que estava dentro do clube ensinaram muito, deram-me muito. Porque eu começo a jogar com um miúdo, não é? No meio de tanta gente, eu cheguei a jogar, era o único solteiro, o mais novinho, não é? Um caninito ali, caladinho. Caladinho não estava, mas era na brincadeira e no coisa, isso nunca estava, mas arranjava sempre maneira de entrar lá. E pronto, porque entrar no balneário era... Eu tive a sorte de, na seleção de esperanças, porque eu estava na seleção de esperanças na altura, já conhecer os Tonis, os Humbertos, os Bentos já conhecia, não é? Os Tonis, os Humbertos, aqueles mais velhos, os Nenés, o Cheu, mas tinham respeito, não é? Mesmo na seleção de esperanças para os As havia claro. respeito, mas já havia ali olá, está tudo bem e tal, e entrar no balneário já possivelmente de maneira diferente. Sim, claro. Se calhar que se viesse diretamente do clube sem conhecer, ele tinha que estar ali amochado, não é? Porque era assim, não fazia mal nenhum. Mas era claro. Quem chegava tinha respeito. Era a dimensão, não é? Claro. Pá, e isso ensinou muito. Aí posso mesmo dizer que abriu-me uma vida melhor. Isso eu não tenho dúvidas. Mas hoje sou a melhor pessoa. Muito bem. E o Benfica tem a ver com isso. Claro. Muito bem. Obrigado, Carlos. Não, sempre às ordens. Mais uma vez, isto aqui era... Sempre às ordens. Era falar de todas as épocas do Benfica, Sporting e por aí adiante. 3 dias ou 4. Exatamente. Mas estas são as boas porque têm a ver com as pessoas. Sim, tem a ver com pessoas. Sim, tem a ver com a forma de estar das pessoas, com a maneira de ser, com o caráter das pessoas. Estas são as boas. Desde que a gente não sejamos mentirosos. Aqui. É verdade. Obrigado. Aqui é tudo verdadeiro. Muito obrigado pela tua presença.
Mais uma vez, Está aberto. obrigado obrigado pela vossa presença no Jogo de Palavra. Para a semana a mais, grande abraço e Grande abraço. tudo bom. Obrigado, Carlos.